Bem, eu apenas reproduziria na minha avaliação aquilo que a população já o fez nas urnas. A população disse não. E disse não porque foi um governo que operou no sentido do retrocesso. E nós vamos encontrar, portanto, muita dificuldade de retomar o caminho que tivemos nos anos de Almir Jatene. A notícia que eu tenho, porque eu não sinto ânimo, não sinto vontade de ir a esses lugares. É muito difícil, talvez umas 3 ou 4 vezes, por obrigação inadiável, eu fui à estação ou ao Mangal. E assim mesmo, sempre com muito constrangimento. E procurando não olhar direito. Porque é como se tu tivesse uma lavoura sadia e entrasse uma praga de gafanhotos. É assim que eu sinto esses espaços. É assim que eu sinto as administrações que esses espaços receberam. E olha que os dois que tu fazes referência, por último, era o Partido Verde, né? Pois aumentou mais ainda a praga de gafanhotos, destruindo aquela semeadura que a gente teve a oportunidade de implantar ali. Eu vejo isso com muita tristeza e acho que é um grande desafio. Eu não sei se estou dizendo um lugar comum, todos dizem que é um grande desafio, mas esse é de verdade. Porque, por exemplo, as pessoas me informaram que a dívida é em torno de 5 milhões da estação e do Mangal. 5 milhões de dívida. Claro que nós vamos pegar um governo em que o cofre está arrombado. Nós vamos ter que ter um tempo, está se calculando em torno de 1 ano, eu acho até que é um cálculo otimista, para que sejam saneadas as dívidas públicas, os empréstimos, enfim, colocar a casa em ordem. Então, eu não sei te dizer, neste primeiro ano, o que vai ser possível recuperar nesses espaços. E não é só o Mangal e não é só a estação, é o Feliz Lusitânia, Parque da Residência, São José Liberto, enfim, Teatro da Paz, que está minado de cupins. Eles estão escondendo isso e tem que ter um tratamento rigoroso. Só que não há dinheiro para isso. Eles não quiseram gastar nenhum tostão na manutenção desses espaços. É uma pena, porque isso deu uma alma para Belém, isso deu uma autoestima enorme para a população, e deixarem no estado que deixou, isso é uma irresponsabilidade total. Vou te dizer que vou me reunir com as pessoas, vou me reunir com o pessoal da Pará 2000, vou me reunir com os fornecedores, vou me reunir com os que ocupam os espaços, as lojas, os restaurantes, e juntos vamos encontrar uma fórmula, né? Se dizer que imediatamente vai ter no cofre 5 milhões para pagar a dívida, não vai. Quer dizer, além de resolver a questão da dívida, recuperar os espaços. E mais ainda, isso que talvez seja mais sério, porque o espaço, um pouco mais adiante, tu arrumas. Mas e a cultura que foi implantada? Os maus usos, as práticas nocivas que tu vais ter que modificar. Isso não se faz como se fosse um chá das 5. Nós vamos ter alguns conflitos de interesses. Por exemplo, felizmente, até já foram embora, o Partido Verde, achando que estava fazendo ecologia, colocou em volta daquele memorial da navegação no Manjar das Garças, a parte de baixo, né, do Manjar, que é o museu. O museu, prefiro chamar de memorial. Eles colocaram uma feirinha de bugiganga de garrafa PET. Aquilo era absolutamente incompatível. Tu não tinhas a visão mais do memorial, entulhou a circulação, aquilo usado de maneira mal desenhada, porque a reciclagem é recomendável, é bem-vinda, mas tem que ser bem feita, com inteligência, com talento. Uma coisa improvisada, mambembe, mal feita, os produtos à venda da pior qualidade, quer dizer, não fazia jus ao espaço que nós temos ali. Então estou te citando esse exemplo, porque eu sei que a coisa de uma semana eles saíram. Eu acho que eles já estavam imaginando que eles iam ter que sair de qualquer maneira, então saíram antes, né?
Mas como isso, existem outras coisas, como tu falaste na entrada, o controle do acesso de carro. Né? Paulo, é uma tarefa hercúlea pela frente. Mas a gente não tem medo de cara feia de bicho-papão, nós vamos enfrentar isso. Olha, em primeiro lugar, é preciso entender que é um ano quase perdido. É um ano de arrumar as coisas, pagar as dívidas, recuperar o glamour de alguns desses espaços. É um ano assim. Vamos aproveitar também para fazer alguns projetos, sim. Um deles, que é a menina dos olhos do governador, é o Parque do Tinga. É uma coisa que a gente já tinha pensado, tinha algumas ideias, já tinha até um master plan. Nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que contar com alguns fundos relacionados ao meio ambiente. O governador me deu até uma boa notícia, talvez exista um recurso em torno de uns 30 milhões. Dá para começar. Não tem um projeto ainda, nós vamos desenvolver o projeto. O que acontece é o seguinte, Paulo, como eu acumulei a função de secretário de Cultura e ao mesmo tempo tenho investido na área patrimonial, ou mesmo não patrimonial, como é o caso do hangar, alguns segmentos de algumas categorias, e alguns segmentos de algumas categorias artísticas, entenderam que foi uma realização elitista, de custos altíssimos, e que o artista e etc e tal ficaram a mínimo. Os artistas, os produtores, eles ficaram a mínimo. Não é verdade isso. Porque se fosse a Secretaria de Obras ou de Planejamento, ou a Secretaria de Urbanismo, etc e tal, que estivessem destacando uma verba para isso, não tinha problema. Como foi na cultura, as pessoas confundem. Quer dizer, um custo de 100 milhões, por exemplo, do hangar, que foi quanto custou o hangar, jamais haveria esse recurso na área da cultura. Esse recurso vem através de outra rubrica. Claro que ficou na área da cultura porque eu sou arquiteto, tinha uma equipe de arquitetura, chamei para minha licitação, acompanhamento e implantação das obras. Agora, parece que de repente eu teria que gastar 100 milhões colocando o boi bumbá todo dia para dançar na rua. São coisas diferentes, só que ficaram centradas em mim. Claro que cada coisa dessas que eu fazia, eu não usava a cultura para fazer arquitetura, eu usava a arquitetura, o urbanismo para fazer cultura. É o contrário. E mais ainda, são custos baixos. Um centro de convenções como aquele custar 100 milhões, eu tive os preços dos centros que estavam sendo feitos no Brasil na época, no Ceará, em Brasília, em vários estados. O nosso era com custo mais baixo. E ficou o melhor. Não em tamanho, não é o maior centro do Brasil, mas era o melhor centro do Brasil. Não sei como está hoje, mas na altura, há 4 anos atrás, o melhor centro de convenção do Brasil. Por quê? Porque a gente persegue a qualidade, a perfeição, o respeito na utilização do dinheiro público. Aí há uma leitura elitista. Quer dizer, que história é essa de você ter que dar para a população o lixo, a obra de R$ 1,99, tudo feito improvisadamente? Por quê? Se tu tens que honrar a utilização do dinheiro público, por que não fazer corretamente com competência? Para durar. E olha, que esta praga de gafanhotos fez uma desgraceira, é verdade, mas não conseguiu destruir. Por quê? Porque são obras bem feitas. São obras feitas com seriedade, o material aplicado é de qualidade. E com um detalhe que é importante. Todo o recurso que era destinado está lá. Não está nada aqui dentro do meu bolso. É importante dizer isso. Está lá. Foi aplicado na obra. Porque eu sou um servidor público. Fui e volto a ser um servidor público. Eu não me servi do dinheiro público. A paixão. Não tem outra resposta. A paixão. Eu disse para o governador, se o senhor me quiser para fazer projetos, etc., eu estou com o meu escritório. Eu posso lhe ajudar. O que me motiva, esse é o meu ofício, né? De ofício sou arquiteto.
Mas eu sempre tive uma vida cultural muito intensa, toda a minha vida. Você sabe disso, inclusive. E isto é o que me apaixona, é a cultura. Projeto, faço com modéstia à parte, com competência, com carinho, com rigor. Tenho uma boa equipe que já vem comigo há muito tempo. Vou ter que me dividir agora, né? Vou deixar o pessoal aqui. Vai diminuir muito, vou ter que dar uma pequena assistência, porque as coisas estão caminhadas, como você viu, até eu estava trabalhando com o meu pessoal. Eu vou criar um grupo de projetos novamente dentro da secretaria, porque ele foi desbaratado, né? Nós vamos retomar isso. Mas o que me mobiliza mesmo é uma feira do livro. É uma lei semear que foi criada por mim, que nem vai ficar ligada a Secult, vai ficar contra preto, mas não faz mal, foi criada por mim. A orquestra sinfônica, que caiu de qualidade, caiu de produção, né? Retomar a Amazônia Jazz Band, retomar o Natal com Arte em toda parte, o Nazaré em todo canto, né? Transformar a Estação das Docas outra vez num espaço em que dava o maior número de emprego para o músico paraense, né? O maior número de empregos e os cachês mais bem pagos. Enfim, fazer outra vez com que o Festival de Ópera volte a ser um festival de ópera e não um arremedo. Aquela linha editorial que tu conheces, que era de alta qualidade, né? Honrando o talento paraense em diversas áreas da expressão artística, né? Quer dizer, os livros, os álbuns, os CDs, os DVDs. Eles fecharam, por exemplo, aquelas lojinhas de venda de produto cultural. Eu não entendo isso, né? Que era uma coisa que tinha um movimento bom e facilitava o escoamento dessa produção cultural e dava era um elemento a mais de atrativo em cada um desses espaços. Não existem mais, não sei o que foi que aconteceu, não sei por que fizeram isso. Enfim, Paulo, o que me motiva e eu chamo de paixão é esse grande desafio. Eu acho, vou até citar uma grande pensadora francesa que morreu com 37 anos, que era revolucionária, era uma mulher fantástica, que é a Simone Weil, e ela diz o seguinte, que tem sempre algo estranho no universo que é cúmplice com aqueles que amam o bem. Eu tenho, felizmente, a sorte de ter este amor pelo bem. E é isso que me mobiliza. Eu acho que o Pará, e Belém em particular, dentro do Pará, tem uma vocação para serem um grande estado e uma grande cidade.